Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam. Esse projeto tão querido da gente que começou no presencial e se mantém no online durante esse período de afastamento que nós estamos passando, trazendo sempre um convidado para falar sobre algum ponto, algum insight que pode revolucionar a nossa forma de pensar. E hoje eu tenho o prazer e a honra de ter uma amiga muito querida, de mais de 20 anos de caminhada, que nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Então, Sinara, muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Eu acho que vai ser um bate-papo muito especial. Te apresenta um pouco para o pessoal que está nos escutando e logo eu já começo a te fazer algumas perguntas. Ok. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito honrada pelo teu convite. Me emociona ainda essa questão, assim, porque eu pensei, tanta gente que a Liz poderia convidar, né? Enfim, mas eu me senti aquele dia, quando tu me convidou, me senti muito, muito feliz. Então, bom, meu nome é Sinara, como a Liz já falou, Sinara Pintaúdi. Eu brinco que eu gosto de ser chamada de Dinda, que eu amo meus afiliados, enfim. Então, é isso, assim, eu trabalho na Ótica Esfera e diretora financeira, né, e tem já bastante tempo, né, que eu trabalho nisso. Então, a gente segue nessa caminhada. Muito bem. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A tua história não é conhecida de muitos, né? E quando tu me colocou que tu tinha essa vontade de dividir um pouco da tua história, eu achei incrível e quero muito honrar toda a tua história para que isso possa inspirar alguém. E eu vou começar de uma forma muito direta e da maneira mais amorosa possível, te perguntando quantas cicatrizes tu tem no teu corpo. Bom, eu não sei o número de cicatrizes, mas tenho várias cicatrizes. Cicatrizes de várias cirurgias que eu já fiz desde criança. E começou cedo a minha questão da saúde delicada, que hoje eu considero como uma saúde... não me considero hoje como uma pessoa de saúde delicada, embora tenha passado por tantos problemas, né, tantas questões. Me considero uma pessoa saudável, me sinto uma pessoa saudável, e então, assim, são muitas cicatrizes desde criança, que hoje eu tenho 57 anos, e quando eu tinha 9 anos eu tive câncer de tireoide, bem novinha, daí fiz 2 cirurgias, que são as cicatrizes que eu tenho no pescoço, e depois, assim, os principais questões de cicatrizes, tive problema de mioma e tal, então, mas isso foi, digamos, fichinha. Então, há 14 anos atrás eu tive câncer de seio, no seio esquerdo, e há 12 anos atrás, ou seja, depois de 2 anos do câncer do seio, eu tive câncer de pulmão. Nos 3, eu fiz cirurgias, e com as cirurgias foram resolvidas. Sendo que criança, claro, daí eu tive que fazer uma iodoterapia, né, que também é um tipo de radioterapia, enfim, ou quimioterapia também, já não sei, mas enfim, desde criança, assim, que eu passo por várias situações, né, e um pouco da minha história a Liz já conhece, porque a gente já se conhece há 20 anos, e é isso, assim, então, eu acho que as principais cicatrizes físicas são essas. E eu queria te perguntar, assim, daí falando daquelas cicatrizes que não aparecem, né? O que passava na cabeça da Sinara com 9 anos de idade, assim? Porque eu imagino que tenha sido um desafio não só para ti, mas para tua família toda, né? O que passava pela tua cabeça? Tu chega a te lembrar desse período? Não, eu não lembro desse período, mas assim, o que eu sei é de que sim, eu devia sentir muito medo, porque se hoje ainda se tem um certo receio em falar em câncer e tal, imagina Imagina. 40 e poucos anos atrás, né, para uma criança, e também para a família, né, para os pais, enfim, então todos tinha sempre aquele tabu, assim, eu não tinha
consciência e verbalização do que estava passando comigo. Mas eu sabia que era uma coisa séria, eu tinha essa noção de ser uma coisa muito séria, né? E teve um episódio dentro da questão da iodoterapia, assim, que eu fiz também, daí a minha irmã era bem pequenininha, então eu sabia que eu não podia chegar perto por algum motivo, né, que eu não entendia qual era, né, mas ficou muito registrado essa questão, assim, ficou muito marcado, assim, essa questão, mas aos poucos a gente vai superando isso, a gente vai tratando, né, e vai superando isso. E me diz uma coisa, depois tu teve 2 episódios de câncer muito próximos uns dos outros, né? Mas eu sempre também te vi como uma pessoa muito positiva, né? Tu teve alguma fase em que tu sentiu raiva disso, ou tu sempre teve uma visão mais positiva, talvez até por tu ter começado desde cedo sentindo o impacto dessas coisas? Como é que batia para ti, assim? Quando adulta, batia assim, eu sempre procurei ser positiva, acho que sempre foi uma coisa natural, assim, claro que em alguns momentos a gente chora, a gente se escabela, mas nunca foi esse o principal, assim, eu nunca senti isso, eu sempre tinha preocupação no que eu ia... Eu tinha as informações, eu precisava só de informações básicas do que eu precisava fazer para me curar. Eu não gostava de saber percentuais, isso não tratava disso, né? Então, eu sempre me preocupava muito com meus pais, porque, na realidade, uma outra cicatriz que é muito mais forte foi a perda da minha irmã, há 24 anos atrás, por câncer que ela teve também. Ela tinha 23 anos quando faleceu. Então, essa é a cicatriz maior, assim, porque essas cicatrizes físicas não me fazem... São cicatrizes, é o resultado, na realidade, do que passou comigo, digamos, é a comprovação, não sei se a gente pode chamar assim, mas... então, eu sempre procurei reagir bem, assim, naqueles momentos mais difíceis, eu ficava sempre, vai dar certo, vamos lá, contava sempre com a minha rede de apoio, que é família, amigos, né, várias pessoas, médicos, eu sempre tive um ótimo acompanhamento médico também, muito queridos, né, muito parceiros, assim, vamos lá, vai dar certo, muito carinhosos, né, desde criança, assim, desde o meu endócrino, que me acompanha desde os meus 9 anos, Dr. Breda, hoje ainda falo com ele e tal, então eu considero ele como meu segundo pai, e então nessas questões, assim, de câncer adulta, eu tive um ótimo acompanhamento, assim, também, né, então eu procurei sempre ser positiva, não preocupar meus pais, que já tinham perdido a minha irmã, né, enfim, então foi muito isso, assim, vamos lá, o que eu conseguia suportar naquela época, assim, de informações e fazer com que desse certo, né? E tipo, vamos lá que vai dar certo. E o que tu fazia para, assim, eu fico pensando, né, quem está nos ouvindo, eu acho que quase toda família tem alguém que passou por uma situação dessa, né? Ou a gente tem um amigo próximo, enfim, né? O que tu fazia para tentar te desconectar um pouco da preocupação, assim? O que tu preferia que as pessoas fizessem contigo ou conversassem contigo? Tu foi uma pessoa que ficou mais introvertida, mais pensativa, ou tu ia mais para a rua? Tu queria mais estar perto das pessoas? Como é que era para ti? Eu procurava seguir a minha rotina natural, normal, assim, né? Porque eu entendia que também a questão do trabalho sempre foi muito forte para mim. Então, se eu estava podendo trabalhar e trabalhar bastante, então eu estava ok, estava saudável, né? Estava em condições. Então o trabalho sempre teve também esse motivador, digamos assim. Mas eu procurava sempre ficar mais, como é que eu vou dizer, reservada, não dividia muito isso com outras pessoas, de conversar, né? A não ser com a terapeuta, né? Que eu faço terapia há 16 anos, então, foi uma situação que me ajudou bastante. Enquanto eu tive quando adulta, me ajudou a questão da terapia, me ajudou bastante. Então, eu procurava, eu acho que eram dores tão fortes, assim, que eu procurava, talvez, dar uma congeladinha, assim, não
não ter tanto contato, assim, com a dor para poder seguir em frente. Tu chegou a participar de grupos de mulheres que tinham histórico de câncer, alguma coisa assim, ou tu não interagiu com esses grupos? Porque hoje em dia tem bastante, né? Tem Sim. vários projetos, né, que acolhem mulheres que estão passando por alguma situação de câncer. Tu chegou a participar de algum projeto como esse? Não, nenhum projeto, assim, tenha participado, só um pouco de longe, digamos assim, do grupo mais de longe, do grupo das Vitoriosas, né, do Instituto da Mama, mas era uma coisa de longe, assim, acompanhando, torcendo sempre, assim, pelos outros, e como tinha as caminhadas, as corridas, enfim, pela vida, seria mais esse contato, assim. Uhum. E eu imagino, assim, que cada situação que tu passou deve ter te trazido aprendizados, né? E alguns até muito duros, né? Considerando também a perda da tua irmã e tudo mais. O que tu entende, assim, passando a régua, vamos dizer assim, nesses 3 episódios que marcaram a tua vida, né? 4, se a gente contar com a tua irmã. Quais foram os teus aprendizados com todas essas situações? Os aprendizados foram, assim, de que eu sou forte, que eu consigo, que quando a gente conta com uma rede de apoio, como eu contei, então, que nem eu falei, assim, de amigos, de profissionais da saúde, família, então fica mais fácil de suportar e passar por tudo isso, assim, né? Então, eu acho que, assim, o aprendizado sim, da minha força interior, força física, de saúde, né? Eu quero dizer, força e muita gratidão, né? Até só voltando uma coisinha que tu me perguntou antes, se alguma vez eu me revoltei. Não, nunca me revoltei, nunca me passou nem pela cabeça aquela pergunta que daqui a pouco as pessoas fazem, por que eu, né? Eu falei, não, nunca me bateu esse questionamento, assim, de por que eu assumia, isso aqui é para mim até porque agora. seria absolutamente honesto e justo tu sentir, né? Todo mundo sente de alguma forma, né? É uma reação natural das pessoas, né? No primeiro momento, assim, de revolta Sim. e agora como é que eu faço, tal. Então eu tomava consciência ali da realidade do que eu tinha, sem entrar em muitos detalhes técnicos, digamos assim, né? Porque foi a maneira que eu consegui lidar com essas 2 situações mais difíceis, por ser já adulta, né? Enfim, e sempre, então, o que eu aprendi, assim, o valor do amor, o valor da amizade, é uma, é uma coleção, digamos, de aprendizados, de superação, de resiliência, de compartilhar com as pessoas. São muitos os aprendizados. Foi difícil pedir ajuda, Senhora? Foi bem difícil, até porque eu tinha, agora já mudei isso, assim, tinha muita questão, assim, tá, vamos lá, que tu aguenta. Consigo, No osso deixa do para mim. peito, assim, né, veio para mim, eu aguento no osso do peito e tal, e eu segui, assim, tanto que aconteceu uma situação bem curiosa, digamos assim, que fazia uma semana, 10 dias talvez, que eu tinha feito a cirurgia do câncer do pulmão, e eu fui encontrar minhas amigas, a fazer um happy hour que normalmente a gente faz. E aí eu contei para elas não sabiam, porque eu acho que naquele momento, principalmente do pulmão, assim, porque do câncer do seio, me bateu assim, é tão comum, tão, digamos, normal, tanta gente tem, beleza, vamos lá, né? Vamos lá. Mas aí, quando teve a questão do pulmão, a palavra acho que aterrorizante, assim, para mim. Né? Quando eu tive o diagnóstico, foi muito forte. Desse eu me lembro. Muito pesado, Então, eu poder contar com as outras pessoas, assim, foi muito bom, mas, ao mesmo tempo, era aquela coisa que eu sentia antes, assim, de não... veio, vamos resolver, vamos lá, tu consegue, né? E não
procurar não compartilhar. Então, teve esse encontro que eu fiz com as amigas. As tuas amigas não te xingaram? Eu te xingaria. Sim, elas me xingaram. Eu falei assim, a gente foi, e eu falei assim, olha, gurias, faz 10 dias que eu fiz uma cirurgia, assim, de câncer de pulmão, e elas, como assim? Meu Deus! Não estou entendendo. Assim. Não estou te entendendo, como que tu não contou antes, assim? Daí eu falei, olha, desculpem eu não contar, não foi uma desconsideração a vocês, só que foi a maneira que naquele momento eu conseguia lidar, ficar, assim, o mais quietinha possível, assim, né? Sim. Então, só fazer as questões que eu realmente era obrigada a fazer a cirurgia, né, fazer os cuidados, mas também logo eu quis voltar a trabalhar, e eu lembro que ainda foi em junho, era frio, aí eu coloquei um casacão e tal, vamos lá, vamos trabalhar e tal. Mas das gurias foi bem curioso, porque eu contei como se assim, tive uma gripezinha outro dia, sabe? Fui ali na padaria e já voltei, né? Só peguei uma gripezinha ali e tal, mas não foi uma gripezinha, né? Mas, enfim, era a maneira que eu conseguia lidar, né? Cada um tem uma maneira que encontra, claro. meio que por instinto, meio por instinto, meio guiada, né? Porque a gente sempre tem nossos mentores, nossas crenças, nossa fé. A minha fé sempre foi muito forte, e esperança, fé, esperança, e até a questão da tatuagem, que eu ainda não fiz, que é fé, esperança, amor. Daí eu acrescentei outra palavra ainda, gratidão, né? Então, eu sempre tive muita fé, digamos que muito bem acompanhada, né? No sentido de pessoas, mentores, né? Porque a gente sente essa energia, né, que a gente recebe. E aí, com tudo isso, eu consegui vencer, tenho conseguido vencer. Claro que a cada revisão anual dá um medinho, sim, assim, né, natural. Eu acredito. Dá um medinho natural, né? Então, quando o médico me diz, ok, ufa, que bom, né? Mas, menos um. Menos um. Dá um medinho, então, tipo, né, porque mesmo passado tantos anos, né, quando de criança, depois adulta, assim, que eu não imaginava de ter câncer de novo, né? Então, e todo o histórico, assim, familiar também, né? E, então, dá um medinho. Então, o que eu faço? Eu reconheço hoje aquele medo, sim, estou com medo, né? Porque hoje eu reajo diferente, assim. Quando me acontece alguma coisa, assim, mais séria, né? Eu reajo diferente, daí eu choro, eu dou vazão, muito mais eu me acolho, no sentido de, o que eu estou sentindo, se me der vontade de chorar, eu vou chorar, né? Mas nunca revoltada, né? Sim. Assim, mas procurando sempre ser bem positivo, assim. Até a gente comentou antes, assim, parece que eu fui lá e tem uma gripezinha, né? Sim. Tu comentou comigo que tu tá recém-recuperada de ter pego Covid, né? Sim. Como ficou tua cabeça? Porque a gente ainda não sabe como é que esse vírus se desenvolve em cada organismo, né? Uhum. Como é que ficou tua cabeça nesse sentido de receio, enfim, como é que vai ser agora? Foi um outro susto. Teve muito sintoma? Como é que foi? Não tive. Foi um susto grande, né? Porque fazem uns 30 dias que o meu namorado começou com bastante sintomas de uma gripe forte, e depois ele foi investigar e, assim, aí ele apresentou Covid, né? E aí eu fiz o teste também, logo eu quis fazer o teste, assim, porque embora eu não tivesse sintomas, não tive nada. Eu posso dizer que em comparação com as pessoas que têm, em comparação com ele mesmo, eu posso dizer que eu não tive nada de sintomas, mas tive um medo tremendo, porque, assim... Mas eu acredito. Porque eu hoje, que nem eu falei antes, né, assim, hoje eu reconheço esse medo, sim, estou com medo, né, sim, vou fazer tudo que eu precisar fazer, né, mas reconheço esse medo. Então, porque como é um vírus, digamos, um vírus novo, uma doença nova, entre aspas, assim, né, mas que não se conhece muito a respeito. Sim. Então, foi muito assustador, assim, ter alguma coisa dentro de ti, assim, um vírus, me batia muito isso, assim, ter um vírus dentro de mim e eu não saber
o que ele poderia O que vai ocasionar? acontecer? O que vai acontecer? Porque não que eu ficasse pensando, vai ser muito, né? Pode isso, pode aquilo, mas são várias possibilidades, né? E a gente não fica fora da realidade do quanto está grave isso, né? E até outro dia, assim, eu comentei isso, a irresponsabilidade dos nossos governantes, não só dos brasileiros, mas outros também, né? De tratar como uma coisa simples, e na realidade não é simples, né? Já vitimou tantas pessoas, né? Enfim, então eu tive muito medo, né? Fiz os procedimentos, tomei as medicações, me recolhi em casa, né? E me recuperei bem, assim. E aí, nesse tempo de Covid, como tudo existe uma razão, como tu diz, o pessoal lá de cima é organizado, né? Eu vi, sim, Sinara, tu precisa dar uma paradinha, reavaliar algumas coisas que tu precisa, tipo, trabalhar menos ou trabalhar já um pouco de casa, que foi o exercício que eu fiz durante toda a época de recuperação do Covid. Eu trabalhei direto em casa, trabalhei muito, assim, porque eu precisava ocupar minha cabeça com trabalho, porque eu vi que isso aí ia me ajudar. Eu acredito. Embora tivesse, sim, bastante trabalho para ser feito, mas eu não quis passar o meu trabalho, assim, para ninguém, porque eu precisava muito me ocupar com o trabalho para não pensar coisas difíceis a respeito de Covid. Nossa, é para tirar o fôlego, né? Só de pensar. Literalmente. E me diz uma coisa, dentro de todos esses aprendizados e tudo isso que tu passou e ainda passar assim com essa cabeça erguida de forma honrosa, né? E de acordo com as crenças que nós duas temos, né? Tu tá enfrentando os teus desafios sem fugir, né? De nenhum deles. Sim. O que tu diria nesse momento para alguém que está passando algo semelhante ou que, enfim, está no meio de um tratamento ou que está com alguma doença e que realmente, assim, gostaria de ouvir alguma palavra de alguém que já passou por isso? Porque eu acho que ninguém melhor como alguém como tu falar para alguém que está passando, né? Porque quem não passou por uma situação dessas vai empatizar naturalmente, mas nunca vai entender exatamente o que é passar por isso. O que tu diria para essas pessoas que nesse momento estão passando por uma situação como essa? É como tu falou, a gente, por mais que a gente reconheça no outro, tome contato com as suas dores, a gente não está sentindo aquela dor, né? Então, sim, só estando na pele da pessoa, né? Não existe outra maneira. Mas o que eu diria, assim, que a pessoa tenha realmente muita fé, acredite que tudo vem. Existe uma razão, por mais difícil, eu sei, tem pessoas que estão passando muito mais dificuldades do que eu passei, eu reconheço isso, e então, assim, que a pessoa não perca a fé, use todos os recursos que ela puder, todos os recursos em relação à medicina, em relação a tratamentos, digamos, alternativos ou holísticos, enfim, não seriam bem alternativos, mas, enfim, todos esses que cuidam também, além do nosso corpo físico, do nosso espírito, da nossa alma, tudo isso ajuda muito, assim. E a pessoa, assim, não se revoltar, né? Enfim, ou se sentir vontade, né? Coloca aquilo para fora e depois segue, pede ajuda, porque ajuda vai ser redundante, né? Ajuda muito, mas enfim, o pedir ajuda, o compartilhar a nossa dor, os nossos alivia, sem dúvida, mas claro, alivia e assim usar todos os recursos, tudo que, né? E procurar, sempre procurar, né? Porque a pessoa tem que se ajudar, não adianta a gente só querer ajudar o outro, né? Então, a gente sim passa por um momento delicado, mas é aquela coisa, vamos lá, o que eu preciso fazer para superar isso, né? E muita fé e muito amor, se cerque, isso me emociona, mas assim, se cerque de pessoas que te amam muito, porque isso ajuda e ajuda muito, 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 muito.
É o amor, a revolução amorosa, né, Liz? É assim, amor de amigos, amor de companheiros, amor de família, amor de filhos, amor de afilhados, né? Amor, amor, amor. Ajuda muito, cura bastante, ajuda bastante na cura. Eu acredito. E que a gente também não deixe para lá de fazer os nossos check-ups, né, Sinara? Tanta gente acaba deixando para lá e muitas vezes descobre alguma coisa que já não tem mais como resolver, né? Então, fazer pequenas revisões, né, manter o acompanhamento, isso também faz diferença, porque é o primeiro ato de amor por ti mesmo. Sim. Né? A gente nunca sabe, né, a quantas anda até que a gente faça as avaliações que são necessárias, né? Eu estava lendo que nesse período da pandemia, muitas pessoas deixaram de fazer os seus exames, né? E houve uma incidência muito grande de câncer de mama, né? Maior do que nos outros anos, e como é importante a gente fazer as nossas avaliações, né? Não deixar todas as clínicas que estão fazendo os exames, elas estão tomando todos os protocolos assim possíveis de cuidados, né? Para que a gente possa continuar fazendo as nossas avaliações, né? Sim, é muito importante. No meu caso, funcionou, foi bem positivo tu ter lembrado disso, porque uma coisa que me ajudou bastante é estar fazendo meus exames de rotina, que foi em relação ao seio, né? Foi um exame de rotina que eu descobri, exame anual, então isso faz toda a diferença. E na questão do pulmão, embora nunca tenha fumado, não teria, digamos, nenhum fator de risco para ter câncer de pulmão. E eu até lembro, assim, que o médico, depois o cirurgião, me falou assim, depois da cirurgia, teu pulmão é tão rosinha, tão bonito. E aí eu pensei, que bom, né? Que bom, mas não precisava ter passado por isso, mas beleza, já que eu passei, que bom que ele é saudável. Então é bem importante essa questão das revisões. E claro que nos primeiros meses da pandemia, a gente acabou postergando um pouquinho a questão dos exames, as minhas revisões, né? Porque era tudo tão louco assim, a gente não sabia, não podia sair, não podia isso, não podia aquilo, era tão assustadora a questão da pandemia, que eu acabei esperando uns 2, 3 meses, mas depois já fiz todos os exames, né? E aí tá tudo ok. Graças. Tá tudo ok. E me diz uma coisa, teus planos para o futuro em relação a isso, em relação a tua vida, teu 2021, como é que tu tá olhando o teu 2021? Meu 2021, eu tô olhando assim, com muito mais amor do que eu olhava antes, muito mais vontade, assim, de viver. Eu digo que eu nunca tive... Na realidade, eu vou falar como a primeira vez que me bateu isso, assim, né? Eu disse, olha, eu nunca tive tanta vontade de viver, vou usar a palavra aqui, eu nunca tive tanta tesão na questão da vida como eu me sinto atualmente, assim, né? E daí eu conversando com uma amiga muito querida, ela falou, não, sempre teve esse tesão pela vida, né? E aí eu falei, por isso que tu conseguiu vencer tudo que tu já venceu. E aí eu falei, sim, concordo contigo, eu sempre tive, só que antes eu não me dava conta, né? Não era, acho que era mais inconsciente, agora ele é muito consciente, de sim, da tesão pela vida, de fazer assim tudo que eu posso fazer para me deixar feliz, para fazer os outros que estão perto de mim ou que não estão perto, fiquem mais felizes, o que eu puder ajudar, né? E tanto que daí já comecei, acho que também a questão de compartilhar a minha história, porque eu acho que pode, de alguma maneira, ajudar alguém, né? Enfim, eu acho que porque é tão verdadeiro isso, assim, quando a gente fala da história da gente, né? Quando a gente se dispõe, assim, eu fiquei, tipo, de alma aberta, assim, sem restrições, vou falar, né, enfim. Então, assim, 2021 claro que não fora dessa realidade do que a gente tem a realidade de Covid, tem a realidade de vacina, que a gente não sabe exatamente quando vai acontecer. Então, nessa questão do Covid, eu continuo mesmo
tendo apresentado o Covid e tendo já feito 2 exames, e nos 2 exames deu negativo, que eu não tenho mais o vírus, então não transmito, mas continuar com todos os cuidados que eu já tinha antes, porque eu e meu namorado, a gente acabou pegando o Covid, mas a gente sempre se cuidou muito, mas em algum momento aconteceu, né? Então, aquele momento também foi um momento de reavaliar, né, algumas coisas. Esse tempo que eu fiquei assim trabalhando em casa, a gente já começa a ver as coisas de um ângulo um pouquinho diferente, né? Se permitindo mais coisas, não preciso ter aquele horário rígido que eu me impunha do escritório, aquele trabalhar, sim, vamos trabalhar, mas vamos trabalhar com mais leveza, sabe? Permitindo as coisas que me façam bem, seja um simples cafezinho os amigos, né? E que agora, por enquanto, a gente não faz isso, a gente se reserva, né? Se cuida mais. Sim. E só virtual. Simples, só virtual, Então, essas coisas do dia a dia, assim, que nos fazem tão bem, reconhecer, assim, esses momentos, assim, a gente vê que a felicidade não está longe, ela tá perto da gente, se a gente busca, se a gente quer realmente ser feliz, só que a gente tem que fazer por onde, né? Ninguém vai, ou a felicidade não está no outro, quando eu encontrar um trabalho dos meus sonhos, quando eu encontrar um namorado perfeito, não existe ninguém perfeito, e não é quando eu encontrar um namorado, é quando eu estiver disposta a ser feliz e buscar a minha felicidade, né? Então, é isso, assim, 2021, sabendo da realidade do mundo, da realidade, viver cada vez mais e melhor, e com quem esteja do meu lado, ou que não precisa estar tão perto também, procurar interagir mais com essas pessoas, né? E só para complementar, ontem a minha filhada de 5 anos, que é uma coisa que eu não tinha, aconteceu ontem, assim, eu não tinha compartilhado, né? Mas é uma coisa que também, em relação ao câncer, foi coisas que eu também enfrentei, né? Nem sempre essas cicatrizes, assim, antes eu não deixava exposta, assim. Hoje até pensei, Alice, quem sabe eu coloco um lencinho, não sei o quê. Depois eu pensei, não, a gente conversando, não. Vamos mostrar cicatrizes, sabe? Que a gente consegue viver com elas, né? E assim, mas é difícil, né? Tem aquela coisa da vaidade feminina também, né? Não só feminina, mas a questão da vaidade, de querer estar bem também fisicamente, né? Então, ontem a minha filhada de 5 anos me perguntou, Dinda, por que o teu tite, que ela se refere, é duro, né? E daí eu falei, não é duro, toca aqui assim para te ver que não é duro. E daí ela tocou, mas não sei, é diferente. E daí eu falei, não, a Dinda operou, né? Tinha um dodói, porque ela tem 5 anos, eu não queria entrar nessa parte pesada, assim, claro, né? Claro. Porque a Dinda operou, tinha um dodói, mas que dodói era? Eu falei, não me lembro que dodói era. Tentei desconversar, mas não funcionou. Tava a de 5 anos e a de 3, e as duas interagindo, assim, comigo. Porque a gente estava tomando banho ali juntas, tal, né? Então eu disse depois para a mãe delas, eu disse, olha, acho que até demorou assim, eu esperava antes até que elas fizessem essa pergunta, né? Por que é diferente um do outro? Porque tem realmente diferença, né? Então, em muitos momentos também eu procurava disfarçar, colocando um sutiã assim que, né? Porque ficou um pouco diferente do outro, né? Enfim. E aí ontem, quando ela me perguntou e ela insistia, o que é, Dinda? Qual era, sabe, com aquela, uma delicadeza tão grande da maneira de abordar, assim, tão carinhosa, sabe? Sim. E aí eu falei, depois de insistir, eu disse, foi câncer. Daí ela falou, mas câncer dói, Dinda? Daí eu falei, às vezes dói, às vezes não dói, porque eu também não queria aprofundar a história assim com ela, né? E daí ela disse, tá, pronto. Sabe, eu consegui falar de uma maneira natural com elas, né? E elas também encararam de uma maneira natural. E aí tá tudo certo. Como tu disse, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tenho, tu sabe, né? Eu já te falei isso várias vezes, mas eu tenho uma tremenda admiração por ti e quero te dizer que eu me sinto absolutamente honrada de trazer a tua história
para esse nosso episódio do Conversas que Revolucionam, e que as pessoas possam ter se inspirado um pouquinho que seja na tua história de tanta força, tanta fé e um olhar amoroso pela vida, né? E te agradecendo, assim, eu agradeço a presença de todos até aqui e espero que logo a gente se veja num outro Conversas, e deixa a palavra final aí para tu dizer o teu tchau. Liz, então, como eu falei, acho que já no começo, né, desta conversa, eu me senti muito honrada, me senti, assim, tu é uma pessoa que a gente não está aqui, digamos, trocando figurinhas, rasgando seda, não sei como é que é esse ditado, né, enfim, mas, assim, a gente, eu também te admiro muito, assim, e que nem eu já te falei algumas vezes, assim, porque tu é uma pessoa de muita luz, né, eu digo, a Liz, onde ela tá iluminando a gente, mesmo que a gente não esteja presente fisicamente, né, mas a energia passa, assim, a gente reconhece as pessoas, assim, né, quando a gente tem uma sensibilidade um pouquinho mais apurada, quando a gente procura isso, a gente reconhece essas pessoas do bem, assim, e a gente, é que nem eu falei ontem, eu estava conversando com meu pai, que ele estava uma visão mais negativa do momento e tal, eu falei, olha, cara, eu procuro me cercar de pessoas do bem, eu sei que existem pessoas que não são do bem, mas eu reconheço elas e não me aproximo, né, procuro não me aproximar, não, né, enfim, não me atingir, e então, assim, de novo, né, cerquem-se de amor, 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 que vai, e esse amor, ele vem de, nossa, vem de muitos lugares, nossa, cada um vai encontrar o amor, assim, onde, enfim, né, cada um tem o seu caminho e tal, mas, assim, amor, 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 força, fé, sabe, e gratidão, assim, porque o sentimento que eu já tenho há um bom tempo, assim, gratidão, 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 sabe, porque, sim, a minha história foi difícil, sim, foi, né, mas, assim, bom que eu venci, bom que eu estou aqui para aprender muito mais, tem muito mais ainda para aprender, que seja mais um aprendizado pelo amor e não tanto pela dor, que a gente pode sempre aprender, no mínimo, de duas maneiras, né, enfim. Então, assim, eu quero encerrar com esse pensamento e tal, assim, essa ideia de amor, gratidão, fé, fraternidade, é isso. E muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, moça. Eu que agradeço. Tu deu aval na minha história, assim, sim, merece ser contada. E ela fez assim, aquele tiquezinho, sabe? Tu fez primeiro, é por isso que a gente está aqui. É isso. Que bom. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigada.